Olá, eu vou falar sobre o caso Moya Chacón versus Costa Rica, que gerou a responsabilidade do Estado costarriquense pela violação dos direitos à liberdade de pensamento e à liberdade de expressão. A violação de direitos humanos reconhecida pela Corte Interamericana se deu porque dois jornalistas foram condenados civilmente, não criminalmente, não no plano criminal, essa é a primeira observação importante de ser feita, por terem publicado uma matéria de cunho investigativo, de jornalismo investigativo, dando conta de que existia na região sul do país, na região sul da Costa Rica, ali numa zona transfronteiriça com o Panamá, policiais que estariam estariam prevaricando, né, se omitindo no seu dever funcional de fiscalizar o transporte de caminhões carregando licores contrabandeados. Então, essa reportagem investigativa faz menção a um caminhão que atravessou a fronteira ilegalmente e também de que haveria outros caminhões, outros casos similares que estariam sendo investigados. E mais do que isso, a reportagem fez menção a um chefe de polícia daquela região que estaria envolvido com a prática dos ilícitos. Essas informações publicadas pelos dois jornalistas, né, pelos senhores Ronald Moya Chacón e Freddy Parrales Chaves, né, por isso que o caso é chamado de Moya Chacón e outro. Essas informações publicadas nessa matéria jornalística acabaram se revelando imprecisas, não totalmente fidedignas, não totalmente verdadeiras, sobretudo em relação a esse servidor público, a esse policial, a esse chefe de polícia, que, por sua vez, resolveu ajuizar ações cíveis, né, ou melhor, ações criminal e civil. Duas ações, uma no plano criminal e outra civil, contra os dois jornalistas, buscando a condenação deles por terem publicado essa matéria que feriu a sua honra, a honra do policial mencionado na reportagem. No âmbito criminal, a ação foi julgada improcedente porque a Justiça da Costa Rica reconheceu que os jornalistas, apesar de terem publicado uma informação imprecisa, pelo menos em parte, não agiram de má fé. E eles, inclusive, buscaram essa informação a partir de uma fonte pública. Eles levantaram essa informação perante o Ministério de Segurança, algo assim, ali da Costa Rica, mais precisamente num organismo de investigação judicial, né, que é um órgão que faz parte desse Ministério de Segurança, que foi quem transmitiu essa informação a respeito do contrabando, da omissão dos policiais, etc. Então, no âmbito criminal, por falta de dolo, os dois jornalistas foram absolvidos. Porém, isso da acusação de difamação e de injúria. Porém, no âmbito civil, no juízo civil, os dois foram condenados com o argumento de que os dois jornalistas não teriam guardado o cuidado exigido pela profissão. E que, portanto, eles teriam incorrido em grave culpa, em grave descuido e falta de respeito ao dever de cuidado. Segundo o juiz civil, os dois periodistas, os dois jornalistas, levantaram essa primeira informação perante o Ministério de Segurança, porém não tomaram a cautela necessária, a cautela devida de consultar a assessoria de imprensa do Poder Judiciário para comprovar os pormenores da causa criminal de fundo, para comprovar se realmente aquelas ações, aquelas investigações criminais sobre os possíveis atos de omissão dos policiais realmente, né, existiam e estavam tramitando. Então, por conta disso, o Poder Judiciário condenou os dois jornalistas no plano civil com a aplicação do artigo 1045 do Código Civil, que é um artigo que fala sobre o dever geral de indenizar a quem tenha sofrido dano moral. Mas é importante dizer que realmente os jornalistas consultaram uma fonte pública, não consultaram a assessoria de imprensa do Poder Judiciário para confirmar as informações a respeito dos processos criminais, mas os jornalistas tomaram cuidado de consultar diretamente o chefe de polícia afetado pela notícia, a pessoa que depois ajuizou a ação por danos morais. E esse chefe de polícia declinou do pedido de informações, argumentando que não dispunha de tempo para apresentar sua versão aos jornalistas,
E depois de publicada a reportagem, esse chefe de polícia, em vez de pedir uma retratação, de pedir para que a sua versão fosse veiculada no jornal, ele se limitou a mandar uma carta à chefia do jornal, né, à direção do jornal, ao departamento editorial do jornal, ao jornal La Nation, requisitando que em 2 dias lhe fosse informada a origem, a fonte da matéria. O que se sabe não é exigível de jornalistas. Os jornalistas têm o direito, esse é o principal mecanismo de trabalho dos jornalistas. Os jornalistas têm o direito a manter em sigilo as suas fontes. Diante desse cenário todo, a Corte Interamericana reconheceu que essa sanção civil violou os direitos reconhecidos pelos artigos 13, né, liberdade de pensamento e expressão, e também os princípios da legalidade e retroatividade da Convenção Americana de Direitos Humanos, reconhecendo a importância da proteção das fontes jornalísticas e reconhecendo que não pode o judiciário se imiscuir na atividade jornalística, indicando qual fonte deve ser utilizada por parte dos jornalistas. Veja, o argumento central da condenação civil caminhou no sentido de que os jornalistas erraram porque eles optaram pela fonte do Ministério da Segurança e desconsideraram a fonte da assessoria de imprensa do Poder Judicial. Veja que argumento equivocado e desproporcional. Imagine que se para publicar qualquer informação de interesse público, se os jornalistas precisarem entrar em contato com a assessoria de imprensa do Poder Judicial ou a assessoria de imprensa do órgão público interessado, isso se tornaria seria o fim da atividade jornalística. Então, essa conduta me parece bastante equivocada também. E uma outra coisa que eu acabei esquecendo de falar antes é que essa condenação também se mostrou equivocada para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque a matéria, ela, apesar de mexer com a honra ali do policial afetado, ela ostentava interesse público, nítido interesse público, porque estava, né, retratando ali eventual corrupção por parte de agentes públicos, por parte de agentes da segurança pública, portanto, era sim matéria de interesse público e era necessária a sua divulgação. Quais foram os standards fixados pela Corte nesse caso? Primeiro, o direito à liberdade de pensamento e expressão, consagrado no artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, protege o direito de difundir ideias e informações de toda a índole, assim como de receber e conhecer essas ideias difundidas pelos demais. Então, tem 2 direitos, né? O direito de difundir as ideias e o direito de receber essas ideias. O mesmo direito previsto no artigo 13 tem uma dimensão individual e outra social. A dimensão social é uma pedra angular da própria existência da sociedade democrática. Olha que interessante, é uma pedra angular da própria existência da sociedade democrática, de modo que é direito indispensável para a formação da opinião pública, para que partidos políticos, sindicatos, sociedades científicas e culturais, etc., funcionem. Então, é importante o direito à liberdade de expressão e de pensamento, sobretudo quando relacionados à atividade jornalística. Terceiro standard. Os princípios do jornalismo responsável e ético estão previstos já pela Corte Interamericana em outros casos. Aqui eu falo do caso Quimmel versus Argentina. E esses princípios, obviamente, exigem do jornalista um dever ético de constatar de forma razoável a verdade, mesmo que de forma não exaustiva, mas de forma razoável, para que divulgue essa verdade em forma de notícia. Então, é válido exigir equidade e diligência na confrontação das fontes na busca de informação, a fim de proteger o direito das pessoas de não receber uma versão manipulada dos fatos. Logo, os jornalistas devem manter alguma distância crítica de suas fontes, a fim de contrastá-las com outros dados relevantes. No entanto, e aqui estou falando do quarto standard, no entanto, isso não significa uma exigência estrita de veracidade. E aqui é o ponto central, penso eu, da argumentação que gerou essa condenação do Estado da Costa Rica. Não se exige uma estrita veracidade, pelo menos no que se refere aos assuntos de interesse público, reconhecendo-se como cumprimento desse dever de boa-fé e de cuidado por parte dos jornalistas, que essa publicação seja feita de boa-fé e de modo justificado, né, de modo que se deve de modo que se deve respeitar um certo espaço para o erro dos jornalistas, pois sem essa margem não subsistirá o jornalismo independente nem a possibilidade do necessário escrutínio democrático que dela decorre.
Então, o Estado não deve apenas minimizar as restrições à circulação da informação, senão também deve equilibrar, na medida do possível, a participação de distintas informações no debate público, impulsionando o pluralismo normativo. Como eu já disse, a proteção das fontes jornalísticas é pedra angular da liberdade de imprensa em geral e da sociedade democrática, a permitir que a sociedade se beneficie do jornalismo investigativo necessário à boa governança e ao Estado de Direito. De modo geral, o direito à liberdade de expressão não pode estar sujeito à censura prévia, senão à responsabilidade posteriores, em casos sobremodo excepcionais. Essa é a regra do que a Convenção Americana de Direitos Humanos indica. De acordo com o artigo 13.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos, a responsabilidade ulterior pelo exercício das liberdades de expressão devem cumprir concorrentemente estes requisitos. Primeiro, deve estar estabelecida por lei, no sentido formal e material. Segundo lugar, deve visar a um objetivo permitido pela Convenção, respeito aos direitos, à reputação das demais pessoas, à proteção da segurança nacional, à ordem pública, à saúde pública, à moral pública. Em terceiro lugar, deve mostrar-se necessária essa responsabilidade ulterior. Em uma sociedade democrática, isto é, deve ser idônea, necessária e proporcional, sempre buscando uma alternativa menos restritiva. Ou seja, neste caso aqui, Moya Chacon, era possível uma retratação para reparar, para manter íntegra a moral, a imagem e a honra da pessoa atingida, do servidor público, do chefe de polícia atingido. Não era necessária a condenação por danos morais dos jornalistas. O artigo 11 da Convenção Americana de Direitos Humanos diz respeito à honra, a estima própria e a valia, e à reputação. A opinião que os outros têm sobre uma pessoa devendo coexistir com o direito à liberdade de expressão. Olha que interessante, o artigo 11 ele tem que dialogar, tem que ser equilibrado com o direito à liberdade de expressão. Para apurar a convencionalidade de uma restrição à liberdade de expressão quando colide com o direito à honra, é de vital importância analisar se as declarações prestadas atendem ao interesse público, pois nestes casos, nos casos de atendimento ao interesse público, o juiz deve ter uma especial cautela para limitar o direito à liberdade de expressão. E o que é interesse público? São de interesse público aquelas opiniões ou informações sobre assuntos a respeito dos quais a sociedade tem interesse legítimo em se manter informada por afetar o interesse do Estado ou os direitos e interesses gerais. Um outro parâmetro muito interessante da Corte Interamericana é aquele que diz que, em uma sociedade democrática, as pessoas que interferem em questões de interesse público devem estar mais expostas ao escrutínio e à crítica pública, o que significa, o que se explica suas atividades ultrapassarem a esfera privada e interessarem ao debate público. Portanto, quanto mais pública for a pessoa, quanto mais público, quanto maior o interesse público afetado pelas atividades de uma determinada pessoa, menos direito à honra e à privacidade essa pessoa terá. Isso não significa que a honra da pessoa pública não deva ser protegida, mas significa que ela deve ser menos protegida em virtude desse princípio do pluralismo democrático. Um outro precedente interessante é o de que ninguém poderá ser submetido a responsabilidades ulteriores, a responsabilidades posteriores, pela difusão de informação relacionada a um assunto de interesse público e que tenha origem em base material acessível ao público ou proveniente de fontes oficiais, que é o caso, que foi o que aconteceu nesse caso Moya Chacon. Olha que interessante também, o artigo 1045 que eu mencionei para vocês, do Código Civil da Costa Rica, que diz que todo aquele que por dolo, falta, negligência ou imprudência causa um dano alheio, está obrigado a repará-lo, a reparar os prejuízos. Esse artigo, que é muito similar ao artigo que nós temos no Código Civil brasileiro, não é incompatível por si só com o critério da legalidade, com os critérios interamericanos de liberdade de expressão, devendo contudo, ser interpretado com os princípios convencionais da liberdade de expressão contidos no artigo 13º, no artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos e de acordo com a própria jurisprudência da Corte. Então, a questão aqui principal é o cuidado que o profissional do direito, que o juiz deve ter ao interpretar o
os conteúdos do direito civil em geral. Quais foram as medidas, para finalizar o vídeo, que já está bem extenso, as medidas deferidas pela Corte Interamericana neste caso? A Corte condenou o Estado da Costa Rica à adoção de medida de restituição, determinando ao Estado que adote medidas para deixar sem efeito essa condenação, essa atribuição de responsabilidade civil às duas vítimas jornalistas. Portanto, essa deve ser apagada da ordem jurídica essa sentença. Também foi condenada a Costa Rica à adoção de medida de satisfação, portanto, deve publicar a sentença condenando a Costa Rica em diário oficial, em diário de ampla circulação nacional, bem como deve mantê-la exposta em área acessível do próprio site do Estado da Costa Rica. E, por fim, determinou ao Estado da Costa Rica o pagamento de indenizações compensatórias. Determinou o pagamento de $20 mil para cada vítima, para cada um dos jornalistas afetados, a título de danos morais diante do grau de sofrimento e angústia que lhes gerou consequências no âmbito profissional e pessoal. Então seriam essas observações sobre esse interessantíssimo caso. Muito obrigado.